Olá, papai e mamãe! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu acho muito especial. Vamos falar sobre a casa dividida. E você que não está entendendo para que caminho que eu vou levar essa conversa, já vou te ajudar. A gente vai conversar sobre a questão do ambiente familiar em que os pais não concordam, não têm acordo nas suas aproximações na educação dos filhos. E aí gera esse ambiente em que a casa fica dividida. Existem duas opiniões, dois olhares, duas percepções, e as crianças crescem dentro desse cenário. Obviamente que isso não é positivo. Por quê? Porque as crianças encontram espaço para articulação, as crianças encontram espaço para decidirem a quem elas querem se submeter, e esse tipo de desorganização compromete uma série de desenvolvimentos que certamente você, pai e mãe, quer que o seu filho tenha. Então, pensando um pouquinho sobre esse assunto, eu quero revisitar algumas posturas importantes que você, pai e mãe, precisam guardar para que esse ambiente não seja construído em cima desse fundamento instável. Porque quando existe um fundamento e ele é dividido, a força dele fica comprometida. E você, pai e mãe, quando tem duas forças oponentes, não estão trabalhando juntos, tá cada um trabalhando para um lado, puxando para um lado para sua opinião, o outro puxa para o outro para sua opinião, isso não é legal. Por quê? Porque a probabilidade de haver instabilidade nesse fundamento que deveria ser a sua liderança como pai e mãe, vai ficar comprometido. Primeira coisa, não discute na frente dos filhos. Tem opiniões divergentes, tem dificuldades, não consegue compreender a aproximação do outro? Os assuntos devem ser conversados, em particular, nunca na frente das crianças, para que não seja comunicado a eles que entre vocês há qualquer tipo de divergência na liderança deles como pais. Uma outra coisa muito importante para você observar é não falar mal do seu cônjuge para o seu filho. E isso é uma dinâmica que às vezes eu percebo nos lares, A mãe vira e fala, seu pai é terrível, tal. Ah, sua mãe, não aguento ela, chata, fica pegando no pé. O que isso faz? Comunica à criança que existe um desacordo entre os pais. Comunica à criança que não existe um alinhamento entre essas duas figuras tão relevantes e que são a maior referência da criança. Então é importante que você tenha esse cuidado. E aí, obviamente, você vai tomar cuidado de não falar mal, e uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é não desautorizar o outro. Então, a mãe chegou e estava o dia inteiro com a criança, colocou a criança de castigo, aí o pai entra em casa e fala, acabou o castigo. Ah, não vai ficar de castigo não sei nem o que fez, não quero saber, quero ficar com os meus filhos. Tá percebendo? Um benefício, que é ele ficar com os filhos, não tem que ser motivo para ele causar um malefício, porque é muito ruim para a mãe ter a voz dela subtraída diante de uma atitude do pai, e vice-versa, tá? Já vi isso acontecer nos dois cenários. Uma outra coisinha que o casal deve prezar é por procurar ter acordo, Não aceitar existir aquele time mãe, time pai, sabe? Mãe contra o pai. Eu prefiro meu pai. Eu prefiro a minha mãe. Não, os pais precisam comunicar que não tem o time do pai, tem o time da mãe, Tem o time da nossa casa, Tem o time dos seus pais, tem o time daqueles que são responsáveis pela sua educação. E a gente trabalha junto, a gente não trabalha um contra o outro, não. A gente está aqui nessa missão com um propósito comum. A gente quer fazer a sua vida melhor. A gente quer educar você e preparar você para o seu futuro. E para isso, meu filho, a gente está junto desde o princípio. Tá percebendo? E você, que diante de todas essas observações pensou, caramba, eu faço isso tudo e eu não consigo mudar, peça ajuda, Procure ajuda, mas não deixe que esse tipo de comportamento seja normalizado dentro do seu lar. É muito importante, os estudos comprovam que a criança que vive num lar onde existe estabilidade, ela se sente mais segura, elas são mais seguras emocionalmente. Porque vamos ser honestos, é muito chato uma casa onde tem aquele climão, Fica aquele climão entre o pai e a mãe, Que existe esse ambiente em que você tem que decidir de que lado
estado que eu fico, né? Colocar sobre a criança aquela sensação de que eu tô num ambiente de batalha, briga de titãs e eu tô aqui no meio. Isso não é bacana. E certamente não é assim que você gostaria de pintar o cenário da sua família para o seu filho. O importante é a gente não perder o alvo. Então, para encerrar, eu quero falar algumas palavrinhas que talvez vão despertar em você aquele sentimento que você precisa ter para ter essa jornada de unidade na gestão da sua paternidade, da sua maternidade. E quais são essas palavras, mama? Humildade, né? Talvez a opinião do seu cônjuge é realmente o melhor caminho para que a gente atinja o objetivo na vida do nosso filho. Ceder, né? Ser generoso com o outro. Por quê? Porque às vezes para você não faz a menor diferença, mas para o outro é importante. Então, se isso não for um custo, por que não, né? Ser generoso a ponto de viver conforme foi proposto pelo outro para que haja paz dentro do lar. E por fim, a melhor palavra de todas é ter acordo, né? Ter essa compreensão de que a gente precisa ter alinhados os nossos caminhos, as nossas visões, os nossos propósitos, para que a gente consiga chegar num denominador comum e cheguemos felizes no fim da nossa rota, que é olhar para os nossos filhotes lá na frente e pensar: fizemos um bom trabalho, a gente é joia como um time.